A princípio, não se podia colocar nenhum parente em nenhum cargo comissionado. Cara, eu vou explicar primeiro, depois você escreve, tá? O STF hoje tem o entendimento de que esta vedação, ela não alcança cargos comissionados de natureza política. Aí você vai anotar aí, pode anotar. O STF entende que esta vedação, não alcança os cargos comissionados de natureza política. O STF entende. O STF entende que esta vedação não alcança os cargos comissionados de natureza política, que são os ministérios e os secretariados. E as secretarias, né? Os ministérios e as secretarias. Os líderes, na verdade, os ministros e secretários. Para ficar melhor, os ministros e secretários. Que são ministros e secretários. Cargo comissionado? De natureza política, que são os ministros e secretários. Não alcança os cargos comissionados de natureza política, que são os ministros e secretários. Que são? Fala, Lucas. Cara, eu vou ter que analisar. Nunca vi na doutrina falando sobre. Tá bom? Depois eu posso te responder em off. Mas a doutrina nunca citou administrador. Eu preciso analisar algumas decisões, aí eu te falo. Nunca vi sobre. Tu tinha até me perguntado outra vez, fiquei de olhar, acabei que não vi nada, né? Tá? É porque eles possuem uma lei específica. Uma lei especial. Tá? Entendo eu, hein, Lucas? Entendo eu que não alcança, porque embaixador é um cargo de natureza política, mas eu preciso analisar com calma para poder te falar. Tá bom? Fico te devendo essa aí. Oi. Doutrinas dizem que sim, outras dizem que não. É, conflitante na doutrina, pelo menos os livros que eu... Passou hoje? Que legal, cara. Eu, particularmente, nunca vi, peguei lei e doutrina, nunca vi. De Pietro, Eli Lopes Meirelles, tá bom? KBM. Vamos lá. Anotaram aí? Foi? Agora eu vou explicar de novo. Com exemplos, tá? O prefeito faz a atuação administrativa sozinho? Não, ele é auxiliado pelos seus secretários. Esses secretários são cargos comissionados. Ele pode colocar quem quiser? Pode. Pode colocar o pai dele? Pode colocar o irmão, o papagaio, o tio, o periquito, o cachorro, o gato, pode quem quiser. Porque é um cargo de natureza política. E nos cargos de natureza política, pode colocar quem você quiser. Entendeu, família? Se cai na prova, o prefeito colocou o irmão dele no cargo de secretário. Viola a súmula vinculante número 13? Não. Se colocar na prova, o prefeito colocou o irmão dele no cargo de, sei lá, chefe de secretaria. Aí é outro papo, que é um cargo de natureza administrativa. A vedação é para cargo comissionado de natureza administrativa. Se for de natureza política, não tem vedação. Pode colocar a esposa, pode colocar o irmão, pode colocar o avô, pode colocar quem quiser. Fala. Qualificação técnica não pode. Aí não pode ser nenhum. Porque a exigência do cargo comissionado é qualificação técnica, só. Tá? Por exemplo, o cara que é secretário de segurança tem que ter uma qualificação técnica na área da segurança. Pode colocar irmão, tio, avô, primo, sogra. Secretário de segurança pode? Pode ou não pode, gente? Pode. Você tem que gravar que é secretários e ministros. Secretário e ministro. Falou, por exemplo, imagine que o Bolsonaro seja irmão de Sérgio Moro. Violou a súmula vinculante número 13? Não viola. Porque o que Sérgio Moro é? É um ministro. Pode colocar ministro? Pode. Imagine que Paulo Guedes é tio do Bolsonaro. Viola a súmula vinculante número 13? Não, porque tia é parente de terceiro grau. E o cargo de ministro é um cargo de natureza política. Aqui no Rio de Janeiro aconteceu o caso do Crivella colocar o filho dele numa pasta. Só que aí a galera caiu em cima, aí depois veio a mídia, a assessoria jurídica e falou, não existe violação
nem na lei, nem nos entendimentos dos tribunais. Só que por uma questão, para não ter problema, eu não vou colocar mais o meu filho. Aconteceu de verdade aqui. Aqui em Belford Roxo, a irmã do prefeito entrou numa pasta da Secretaria do Meio Ambiente. Viola a súmula vinculante número 13? Não, a própria assessoria jurídica veio à tona e disse, não viola porque a secretaria é um cargo de natureza política. Concordo? Não, mas minha opinião não serve de nada. Entendeu, pessoal? O importante é você acertar a questão na prova. Se falar cargo comissionado, se ele falar simplesmente, cargo comissionado lá, viola qual, parente de terceiro grau, viola qual princípio? Moralidade. Se ele contar uma história, fulano colocou irmão no cargo de natureza administrativa, pode? Não. Fulano colocou irmão no cargo de natureza política, pode? Pode. Todo mundo agora foi, entendeu? Tranquilão? Ótimo. O nome é nepotismo, mas ele é proibido nessas características e condições que eu te expliquei, tá bom? Se colocar irmão no cargo comissionado de natureza política, pode botar quem você quiser. Foi? Entendeu? Tranquilão, gente? Ok. Tiago, nem vou dormir, descobri que meu irmão parece segundo grau. Relaxa. Bom, matamos moralidade, tá? Vamos para o quarto princípio, publicidade. Caraca, Tiago, mó tempão pra falar de princípio, né? Ó, contando o que a gente já falou. Eu falei coisa beça. Cara, assim, a nossa ideia é esgotar tudo. Você vai acertar qualquer questão que cair na tua prova. Isso aí, irmão. E isso leva tempo, tem que aprofundar a matéria, tá? Vários, irmão. Depende, é isso. Já viu de administrativo antes ou não? Nunca viu nada? Lá engloba isso ou só não, aí só pontua. Tem que ser livro de doutrina mesmo, tá? Depois a gente conversa em off, eu te passo os nomezinhos aí, tá bom? Pra tu pegar. Estudar é muito bom, povo. Vamos lá. Vamos então para publicidade. A publicidade é pequenininho, tá? Mole, acabou. Transparência e eficácia, tá? Transparência e eficácia. Mole. Transparência e eficácia, tá? Vamos lá. A admissão pública, segundo o princípio da publicidade, ela é obrigada a trazer à tona todos os atos que ela pratica, como um livro aberto, via de regra. Os atos praticados pela admissão pública serão públicos para que todos tenham acesso, através da internet. Hoje, a maioria dos órgãos públicos já tem suas próprias redes oficiais nos aplicativos de rede social, irmão. Tem Instagram, tem Facebook, tem aí... Qual outra aí que existe aí? Twitter, essas coisas todas tem, irmão. Todos têm redes sociais, tem do Ministério Público, tem do TJ, tem do TRF, tem da área de segurança, área da saúde, área da educação. Para quê? Para que todos tenham acesso. Tem o próprio site e tem o Diário Oficial, tem a Voz do Brasil, que tem entendimento do STF sobre isso, tá? Tem o Portal da Transparência. Então, tudo que a admissão faz, ela presta contas à sociedade. Por quê? Falei na primeira aula que a admissão pública, ela nasceu para servir a sociedade. Então, se ela nasceu para servir a sociedade, ela não tem nada a esconder. E ela faz isso através da sua publicidade, tá? Dever de transparência para com a sociedade. Simples assim, irmão. Qualquer palavra, qualquer texto, qualquer frase que te remeta à ideia de que a admissão pública ela precisa demonstrar aos administrados transparência, apresentação de contas, você vai estar atrelado ao princípio da publicidade. Se ela não o faz, viola o princípio da publicidade. A pegadinha que mais cai em prova é perguntando se todos os atos serão públicos. Você vai dizer que não.
Em regra, os atos serão publicados. Os atos que exigem uma segurança nacional ou atos que vão estar atrelados a manter a dignidade da pessoa humana, principalmente ligados a direitos indisponíveis, correrão em sigilo segredo de justiça. Tá vendo? Um exemplo hipotético, vocês vão estudar aprofunda aqui com o Alberto. Muitos aqui já estudaram. O inquérito policial, ele é sigiloso ou ele é público? Sigiloso. É um ato administrativo? Inquérito policial é ato administrativo? É ato administrativo. Por que corre em segredo de justiça? Pela própria natureza de se preservar a investigação, o autor do fato, porque ainda não tem ação. Se não tem ação, ele não é réu, é autor do fato, suposto autor do fato. Mas esse vaso? Viola, entre outros princípios, o da publicidade. Tá? Sacou? Como é que funciona? Regra, sigilo em ato. Na verdade, a regra é a publicidade. A exceção é o sigilo das informações. A única pegadinha mais aí crucial que eles ficam de sacanagem com você é perguntando isso. Todos os atos serão públicos em razão do princípio da publicidade. Você vai marcar que não. Porque, em regra, os atos serão públicos. Exceção, os atos que correrão em segredo de justiça pelos seus vários motivos aí. Tá bom? Belezinha. Outra coisa que pode cair na sua prova são os aspectos da publicidade. A publicidade, ela não possui apenas a ideia de trazer transparência. Ela também possui a ideia de dar eficácia ao ato administrativo. Tá bom? Depois nós vamos estudar com calma atos administrativos, mas via de regra, vamos pensar aqui no concurso público. Você está estudando aqui para passar no concurso, ok? Qual a prazo de validade de um concurso público via de regra de acordo com a Constituição Federal? Até 2 anos, muito bom. Pode prorrogar? Por igual período, muito bom, meu amigo. Começa a contar de quando? Da prova, do concurso, realizar... Calma aí. Da prova, do gabarito preliminar, gabarito oficial, da homologação, da tua nomeação. Começa a contar da homologação. Já bateram ali, já estragou a minha piada. Da homologação. A homologação é um ato administrativo? É um ato administrativo que vai trazer eficácia para a publicidade desse concurso público. Então, a validade do concurso só começa a contar da homologação. E como é que acontece a homologação? Quando eu publico no Diário Oficial. Então, a publicidade fica na prova, que a essência da publicidade é só da transparência, sem medo de ser feliz. Marque está errado. Ela visa da transparência e também eficácia. Ok? Algumas observações, só para você escrever aí, é o seguinte. Já vi cair em prova algumas vezes. 2018, 2019 ainda não vi, mas vai que volta. O STF, ele analisou uma questão que foi levantada, se a Voz do Brasil atendia a publicidade dos atos. Programa na rádio. Ah, Thiago, nem sei o que é a Voz do Brasil. Tá? A Voz do Brasil, ela não atende a publicidade, é o que você vai anotar aí. Tá? O STF tem o entendimento que a Voz do Brasil não atende a publicidade. O STF tem o entendimento que o programa A Voz do Brasil não atende a publicidade. Vamos lá. Outra coisa. Só acerca do portal da transparência, tá? Quando criou a ideia do portal da transparência, os servidores públicos, eles questionaram também a ideia de segurança para a própria pessoa, por conta do saber quanto você ganha, tá? Amanhã depois você é delegado, ganha 18 mil reais no Rio, a pessoa vai saber que tu é delegado e quanto tu ganha, porque vai estar lá no portal da transparência. Através do sindicato, 2 sindicatos, na verdade foi através da confederação que representava aí os vários servidores, apresentaram esse tema ao STF, perguntando se isso não seria prejudicial aos próprios servidores. Sabe o que o STF falou?
Se você não quer o seu nome no portal da transparência, não seja servidor. O STF falou assim. Então, se perguntar na prova, o nome do servidor no portal da transparência atende qual princípio? Publicidade. Tá bom? Mole, fechamos publicidade, só isso aí. Pá. Oi? Aí não atende em função da natureza jurídica, no caso? Ah, o STF falou que muita gente não escuta mesmo. Oi? Transmite a informação. O STF falou que não alcança a natureza pelo qual ele é feito. Não. Sério, tá? Vamos lá, princípio da eficiência. Nuende, minha amiga. Que hora é? 5 para as 9. Dá para acabar, pelo menos dá para entrar em um ou dois princípios implícitos. Vamos lá. Bota aí eficiência. Não vou até 10 não, só por causa do nosso tratado aí, tá, gente? Só. O que é tratado não sai caro. Aqui, né? Lex interpartes, né? O contrato faz lei entre as partes. Vamos lá. O que eu gosto muito, cara, vocês sabem que eu gosto muito por conta que a gente já falou já em contratos, é o Pacto Sunt Servanda. Pô, muito bom. Vamos lá. Pô, firmou uma bagunça aqui no quadro. Pacto Sunt Servanda. Somos servos do que pactuamos. Eficiência. Emenda constitucional número 18. 18, 19? 19. Tá? Essa é a primeira pegadinha que cai em prova. De 98. Vamos lá. O princípio da eficiência, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Ele entrou na Constituição Federal com a emenda constitucional número 19 de 98, tá? Cai direto. Vamos lá, qual é a estrutura da eficiência? A estrutura da eficiência é... O tema básico seria, o servidor tem que produzir o máximo com que lhe é dado. Isso seria eficiência de uma forma genérica, tá? O servidor produzir o mais com que lhe é dado. Mais com menos, está atrelado ao princípio da economicidade. Agora vamos lá. A eficiência, irmão, ela é um princípio que ela sempre existiu, não no ordenamento jurídico, mas na doutrina. Quem falava de eficiência, quem trouxe a ideia de eficiência foi o nosso grande clássico e mestre Eli Lopes Meireles. Mesmo não tendo uma aplicação expressa na Carta Maior de 88, Eli Lopes Meireles dizia que a admissão ela precisa ser eficiente. Porém, o que acontece? Até 1998, antes da reforma administrativa, a nossa administração pública ela não tinha o sistema que hoje é o adotado. E isso também cai em prova. Até 98, o sistema adotado na nossa administração era o sistema burocrático, tá bom? E depois da reforma administrativa de 98, passou a ser adotado o sistema gerencial. Tá tudo na nossa folhinha aí. Se você quiser anotar, tá? Pode anotar aí. Até 98, o sistema adotado no Brasil era burocrático. Hoje, adotamos o sistema gerencial. Até 98, o sistema adotado era o burocrático. Hoje, se adota o sistema gerencial. Cai em prova, menina? Direto. Tá bom? Quando que houve essa mudança? Tem que saber? Tem, irmã Elisa. Isabela. Quando que houve essa mudança, loura? Tem que saber. Emenda constitucional de número 19 de 98. O sistema era burocrático, hoje é gerencial. Quando houve essa mudança? Emenda constitucional número 19 de 98.
O que essa emenda fez? Introduziu no texto da Carta Magna o princípio da eficiência. Então, quando cai na prova? Quando o princípio da eficiência se tornou expresso, você vai dizer que foi 88. 88, ó, 98. Tá? E é uma pegadinha que 88, 98, 10 anos depois, entrou na Constituição Federal, tá bom? Mole demais. O que é eficiência? A Constituição ela já devia ser eficiente, só que aí o Constituinte resolveu colocar expressamente na Constituição Federal. Já caíram várias vezes assim, ó. Qual foi o princípio que não estava expresso na Constituição de 88? Você marca eficiência. Ou quando que isso não é expresso? Em 98. Infelizmente tem que gravar a data aqui, Andressa, não tem pra onde correr. O que ele fez? Tirou o burocrático, entrou o gerencial. O gerencial, meninos, aí para um cunho histórico. Na nossa ideia de país, em 98, vigorava o governo de esquerda ou de direita? Quem lembra? Em 98. De direita, que era o Estado menor. Foi a FHC, Fernando Henrique Cardoso. Tá? Foi até onde mudou a estabilidade, que era de 2 anos. Depois da reforma administrativa, passou a ser de 3 anos a estabilidade. Tá? Então, como ele tinha essa ideia de Estado menor, ele entendia que o Estado deve se pautar igual na iniciativa privada. O Estado não nasceu para dar lucro, o Estado nasceu para servir a sociedade. Mas só que se você se espelha no ramo empresarial, uma empresa existe para quê, irmão? Para falir? Uma empresa existe para dar? E como é que uma empresa dá lucro? Quando ela é bem administrada, quando ela é organizada, quando ela trabalha bem diante de uma hierarquia. Então, FHC, ao promover a sua reforma administrativa, ele entendeu, se nós começarmos a atuar, assim como é no mercado privado de uma empresa que deve crescer, a máquina pública também vai crescer. Isso é modelo gerencial, tá? Entenderam, gente, como é que funcionou? Como é que foi a atuação? Beleza. Então, isso é eficiência. Siga na prova. Qual é o princípio que vai fazer com que a administração tenha que produzir mais? Princípio da eficiência. É o único aspecto? Não. Tá? A eficiência possui 2 aspectos. O primeiro aspecto é em relação ao servidor para com a administração. E o segundo aspecto é da administração para com o servidor. Isso que é na prova do TRE, eu e o Wallace estávamos estudando juntos lá, na mesma sala, na mesma fila. Falei, pô, que bom que eu falei essa bagaça na sala. Caiu agora, recentemente, você vai fazer a questão daqui a pouco comigo, tá? Cai em prova direto. Na prova do TRE caiu assim, ó. O princípio da eficiência possui apenas um aspecto, no qual o servidor deve produzir o mais com o que lhe é dado. O gabarito errado. Ele queria a errada, esse era o gabarito. Porque são 2 aspectos. Aí, hoje, a gente sempre fica brincando aqui, tem amigos policiais, a gente fica brincando aí, mas com todo carinho, tá? Há um tempo atrás, como é que você andava aí? Gol, sem para-choque, para-brisa quebrado, parecia fumacê, né? Matando os mosquitos geral aí, queimando óleo. Como é que a galera tá agora? Montado no Corolla. Irmão, tem como você ser eficiente com um golzinho 1.0, todo arrebentado, com o motor fumaçando, já prestes para bater o motor? Não. Só que você fazia o que você conseguia. Você estava tentando ser eficiente. Hoje, a administração trocando a frota. É possível que o policial seja mais eficiente? Sim. Só que quem teve que dar essas ferramentas? A própria administração. Então, é uma faca de 2 gumes, uma moeda de 2 lados. Tá? Não tem como você pegar um computador com Pentium 2, 128 MB de memória, irmão. Aquele computador de tubo CR, acho que é CRT o nome, e trabalhar bem. Então, tu vai ficar 2 anos só para a máquina ligar. Tem como ter ser eficiente? Você fala, pô, cara, ó, preciso de computadores adequados, senão eu não consigo ser eficiente. Então, 2 aspectos. Outro detalhe, a eficiência está atrelado ao princípio da economicidade. Não tem como desatrelar. Você pegou 100 mil reais, seu órgão público pegou 100 mil. Vai aplicar da melhor forma possível no dia a dia. Tá bom?
Algumas observações para você fazer aí. Jornada de trabalho, coloca aí. Jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Jornada de trabalho, acúmulo de cargos. Coloca assim. Jornada de trabalho, acúmulo de cargos. Valeu, Ramon. Um abraço, meu amigo. Um abraço, jogador. Diegão, um abraço. Anota aí. Jornada de trabalho, acúmulo de cargos. Colocou assim os dois termos? É molinho. Aí vamos lá. Galera que já estudou aí. Quem não estudou, vai gravar aí. Isabela, veio flamenguista também. Eu acho que nós temos uns 50 flamenguistas hoje em sala. Tu é flamenguista, Andressa? Tu tem cara. Tu, Tatiane, tu é flamenguista? Então não. E você, Thiago? Não sou nada. Titio Alberto é o quê? Ele é flamenguista? Vamos lá. E tu, cameraman? Também? Somos dois. Só jogo futebol no videogame. Vamos lá. Quais são as possibilidades de acúmulo de cargo público de forma lícita? Possibilidade de cargo público de forma lícita. 2 de professores, 1 professor com técnico ou científico, 2 profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Magistrado com professor, magistrado com magistério, procurador com magistério. O procurador pode dar aula, defensor pode dar aula, delegado pode dar aula. Já falamos sobre isso aqui, não já? Qualquer cargo que exija um nível superior ou técnico específico pode acumular com o cargo de professor. Entendimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O que é um cargo técnico? É aquele que exige uma formação específica. Se é do cargo uma exigência de formação específica, esse cargo pode acumular com o de professor. Caiu agora na prova da Polícia Federal. Rodoviária Federal, em fevereiro de 2019. Delegado federal pode dar aula em faculdade pública? Sim ou não? Para ser delegado tem que ter ensino superior específico? Sim. Qual? Direito. Eu tenho engenharia agrônoma. Posso fazer para delegado? Não, não posso. Então, delegado pode acumular com o cargo de professor. Foi? Só que esse acúmulo, ele é limitado a... Aí você vai anotar aí. Você já botou assim a possibilidade... Você botou jornada de trabalho, acúmulo de cargo, não foi? Bota aí, limite máximo, 60 horas semanais. Limite máximo, 60 horas semanais. Por conta do princípio da eficiência. Ponto. Limite máximo, 60 horas semanais por conta do princípio da eficiência. 60 horas semanais por conta do princípio da eficiência. O entendimento dos tribunais, nasceu tudo com o Tribunal de Contas. Depois o STJ e o STF também já bateu o martelo. Por conta do princípio da eficiência, você pode até acumular cargo dentro dessa legalidade que a gente explicou agora. Depois você vai ver com calma depois, tá bom? A ideia é, não tem como você ter 2 profissões trabalhando mais de 60 horas semanais, porque você vai estar esgotado. Então o STF tem que ter compatibilidade de horários e essa compatibilidade tem que ser no máximo 60 horas. Se perguntar na prova qual é o princípio, sem medo de ser feliz, eficiência. Mole demais. Foi, gente. Acabamos. Quantos aspectos tem eficiência? 2. Quais? O agente para a admissão pública e a admissão? Muito bem. Legalidade diz o quê, irmão? Precisa da legalidade? Fazer o que está na lei. Juridicidade é a mesma coisa que legalidade? Não, juridicidade é mais ampla. Muito bom. Autonomia da vontade é a mesma coisa que legalidade? Não. Publicidade, qual é a regra? Transparência, qual é a exceção? Segurança nacional, a palavrinha mágica. Sigilo, tá? Moralidade é a mesma coisa que legalidade? Moralidade é o quê? Probo, boa-fé. A moralidade completa a legalidade, tá bom? Nem tudo que é moral é legal, necessariamente. Posso colocar meu primo no cargo comissionado de natureza administrativa? Posso. Primo é? Posso colocar meu irmão no cargo de secretário? Sim. Porque cargo de secretário é?
Político. Se eu violar a súmula vinculante número 13, eu violo qual princípio? Se eu violar a súmula vinculante número 13, eu violo qual princípio primeiro? Moralidade. Se não tiver moralidade? Impessoalidade. Beleza. Desvio de poder ou excesso de poder viola a impessoalidade? Desvio de poder. Pronto, vamos para as questões.